Bom dia, irmãos. É uma alegria para nós, né? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Essa lição que trata de um texto muito conhecido por todos nós, no início de um novo assunto aí que a revista tem iniciado, né? Tem começado a abordar. Na última semana, nós estudamos o texto de Atos capítulo 2, né, que fala sobre a descida do Espírito Santo, o princípio da igreja, as primeiras conversões, naquela pregação de Pedro, né? E na nossa lição dessa manhã, nós somos levados a estudar o final do capítulo 2 e para que nós possamos meditar nas características daqueles primeiros cristãos, da igreja primitiva, o comportamento daqueles primeiros cristãos. E o título da lição é Testemunho e Perseguição. Interessante esse título. Testemunho. O que é uma testemunha? E aí? Alguém que presenciou algo, alguém que viu alguma coisa. Alguém já foi chamado para testemunhar sobre alguma coisa aqui? O Cici já foi. É fácil testemunhar sobre alguma coisa? Uma vez na faculdade eu fui convidado a testemunhar num processo lá. Tinha um professor lá da UENF que estava sofrendo princípio lá de um processo administrativo, porque havia uma investigação em relação à conduta dele, né, de que ele não estaria dando as aulas que ele precisava dar, né? E numa instituição pública de ensino é assim que funciona, né? É aberto um processo administrativo, vai ser feita ali uma investigação, vai se procurar testemunhas, né, para que alguma atitude seja tomada em relação àquilo ali. E foi no início da minha faculdade, né? No início da minha graduação. Eu era novo ainda, devia ter aí, novo, né? Devia ter lá os 18, 19 anos, mais ou menos. Deve ter sido no segundo semestre, eu acho, da faculdade. E eu tinha aula com esse professor e realmente a gente teve poucas aulas com ele no início do semestre. Algumas aulas ali ele foi e deu aula, outras ele não apareceu para dar aula. E nas vezes que ele ia dar aula, a aula dele era meio sem direcionamento, sabe? Ele começava a falar de um assunto, daqui a pouco ele estava falando de outro, né? E a aula dele era meio sem nexo, né? Em relação ao assunto que ele precisava lecionar. Que normalmente ele não falava daquilo que ele precisava falar, né? Mas ele deu algumas aulas. E a acusação era de que ele não tinha dado aula nenhuma. E aí a minha turma não era a única turma que tinha aula com ele, né? Tinha outras turmas e o pessoal lá que estava de frente desse processo administrativo, né, os professores e tal, enviaram e-mail para os alunos daquelas turmas, que eram turmas daquele professor naquele semestre, para saber se alguém poderia contribuir com alguma coisa naquele processo, né? E eu recebi um e-mail desse pessoal e demorei para ver esse e-mail, porque eu recebi o e-mail no endereço de e-mail que eu já não usava mais, mas um dia lá em casa eu abri esse e-mail e vi lá, tinha um e-mail lá, né, convidando, não era nem uma convocação, era um convite aos alunos daquelas turmas para saber se alguém poderia contribuir com alguma coisa, né? E eu sempre procurei ser bem organizado, né? Então os meus cadernos eram organizados, tudo que eu anotava nos cadernos tinha data certinho do dia que foi aquela aula ali, né? E eu sempre anotava tudo. E mesmo aquelas poucas aulas que ele deu e de assuntos meio confusos, o que ele passou eu anotei,
Eram poucas coisas, mas eu tinha algumas anotações, né? Eu acho que de umas 2 ou 3 aulas que ele deu ali, eu tinha alguma anotaçãozinha com data, né? Do data das aulas. E aí eu olhei meu caderno e falei, ó, tenho aqui algumas anotações e respondi aquele e-mail. Eu acho que pouca gente deve ter respondido aquele e-mail, mas eu respondi aquele e-mail. E aí eles retornaram marcando uma data para que eu pudesse estar lá na universidade, me encontrar com eles e ser testemunha naquele processo, né? Mostrar ali o que eu tinha de registro, né? E contribuir ali naquele processo. E eu fui. Mas aí eu cheguei lá, né? Entrei na sala lá que eles tinham marcado, no horário marcado, e um conjunto de professores. E eu ali ainda estava começando a minha graduação. E a gente fica nervoso, né? Por quê? Quando você vai testemunhar sobre alguma coisa, você está colocando a sua cara à tapa, né? A sua palavra vai ser colocada ali em julgamento, né? E aí você fica meio pressionado naquela situação. E aí eles, antes de começarem a me interrogar, né, sobre aquele professor e as aulas, eles ligaram aquele gravador. E aí eu só pensando assim, rapaz, o negócio é sério, né? Ligaram aquele gravadorzinho em cima da mesa, falaram, né, pediram para eu dizer o meu nome no início ali. E aí foram perguntando, né, sobre aqueles registros que eu tinha, sobre as aulas que aquele professor tinha dado, se ele realmente tinha dado aquelas aulas. Elogiaram o meu caderno, que era organizado, né, tinha as datas certinhas ali. Mas não foi fácil, não. Foi fácil, não. E muita gente, às vezes, numa situação como essa, por que eu acho, né, que pouca gente deve ter respondido aquele e-mail? Porque, principalmente na universidade pública, dificilmente um professor vai ser demitido, né? E pode acontecer de ele ficar sabendo, né, que alguém participou de algum processo como esse, e depois você encontra ele de novo, numa outra disciplina. E existem casos de professores que perseguem turmas depois, que fizeram abaixo-assinado antes, né, para abrir um processo contra aquele professor, e aquele abaixo-assinado não foi para frente, e depois eles encontram de novo aquele professor lá na frente. Testemunho, e que às vezes pode gerar perseguição. Testemunhar nem sempre é fácil, porque o testemunho pode gerar perseguição, pode gerar uma situação desconfortável, às vezes, para aquele que é testemunha. E comigo foi uma experiência, assim, diferente, né? Que me deixou um pouco nervoso naquela situação. Mas eu acabei sendo testemunha de defesa dele, né? Porque ele estava sendo acusado de não dar aula nenhuma e eu tinha registro de algumas aulas que ele deu. Depois nem sei o que aconteceu, não sei qual foi o fim daquele processo, não procurei saber nada, não tive mais aula com aquele professor mais à frente. Mas é isso. O testemunho, às vezes, pode gerar perseguição. E é disso que trata a nossa lição, né? Porque o próprio Senhor Jesus, falando aos seus apóstolos, aos seus discípulos, lá em Atos capítulo 1, verso 8, coloca lá para a gente, Patrícia. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Aqueles apóstolos e aqueles primeiros discípulos foram convidados a serem testemunhas. Testemunhas de quê? O que eles precisavam testemunhar? De Jesus. Testemunho de que eles viram o Cristo, aquele que foi crucificado, porque todos eles viram
Jesus crucificado. Mas eles viram não só o Cristo crucificado, mas eles viram aquele mesmo Jesus ressurreto, vivo. E era sobre isso que eles tinham que testemunhar. Eles experimentaram a ressurreição do Senhor Jesus. Eles o viram ressuscitado. E por isso o Senhor Jesus agora convoca os seus apóstolos, os seus discípulos a serem testemunhas em toda parte aonde eles andassem. Testemunhas de que verdadeiramente aquele que foi crucificado pouco tempo antes era realmente o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que foi ressuscitado pelo próprio Deus e que está vivo em glória. Nós também somos chamados a sermos testemunhas, porque nós também experimentamos o Cristo vivo em nós, porque Ele vive em nós, quando nós entregamos o nosso coração a Ele. Testemunho. Interessante que como nós estudamos na lição da última semana, diante daquela pregação de Pedro, muita gente se converteu ali, cerca de 3.000 almas se entregaram a Jesus naquele dia. E o verso 42 do livro de Atos, ele começa a narrar qual era o comportamento daquelas pessoas, qual era a conduta daqueles primeiros cristãos. E é impossível a gente olhar para esse texto e não comparar com a nossa conduta como igreja hoje. Como nós temos agido? Que tipo de testemunhas nós temos sido? E vamos lá, Atos capítulo 2, versículo 42. Diz o texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Pode deixar aí. Tem 4 características que são destacadas nesse versículo, com relação à conduta daqueles irmãos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, estavam firmados, edificados na doutrina dos apóstolos. Mas vamos lá. Que doutrina é essa? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas vamos lá. Nós estamos aqui na escola dominical, né? Qual é a doutrina dos apóstolos? Que doutrina é essa que eles receberam dos apóstolos, na qual eles perseveravam? O que os apóstolos receberam de Cristo. E o que eles receberam de Cristo? E aí? A gente tem que estar firme nisso, né? A gente tem que saber falar disso. Os mandamentos? E aí? Qual é? 1 Coríntios 15, o que está lá? Essa é a doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam naquilo que eles receberam da pregação de Pedro. Olha só, Atos capítulo 2, versículo 36. Coloca lá, Patrícia. Olha o que Pedro falou com aquelas pessoas ali. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse Jesus que vocês viram crucificado em Jerusalém, ele é o Senhor e Cristo. Ele está vivo em glória, ele ressuscitou. Foi Deus o Pai quem o ressuscitou. E ele fala no versículo 32, olha só. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos
testemunhas. Nós vimos, nós presenciamos não só a crucificação de Jesus, mas nós presenciamos o Senhor Jesus vivo. E o versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A doutrina dos apóstolos é o que Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, né? Aquele Jesus que foi crucificado, ele é o Cristo, e só há salvação nele. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Deus o ressuscitou dos mortos. E só há salvação em Jesus. E aquele que invoca o nome de Jesus será salvo. Nós precisamos estar firmes nisso, irmãos. Precisamos saber responder a que doutrina nós seguimos. Aquilo que nós recebemos dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, de que aquele Jesus, o Filho de Deus, foi morto pelos nossos pecados e ressuscitou em glória, está vivo hoje. E só há salvação através do seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Coloca lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. O Ismael já leu ali o início do capítulo. E o versículo 22, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Só há vida nele. Só há salvação nele. A doutrina dos apóstolos, aqueles irmãos estavam firmes nisso. Eles criam com todo fervor nisto, de que só há salvação em Jesus, de que Jesus estava vivo, porque foi isso que eles receberam dos apóstolos. Volta lá em Atos capítulo 2, o versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão. Se a gente for no dicionário, a palavra comunhão significa sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir. Identificação, identidade. Aquelas pessoas tinham comunhão uns com os outros. Eles tinham uma identidade. As pessoas que estavam do lado de fora olhavam para aqueles irmãos e viam nele algo diferente. Eles tinham uma identidade que os marcava, que os diferenciava. Eles tinham uma sintonia de sentimentos, de modo de agir, de modo de pensar. Eles não ficavam brigando uns com os outros o tempo todo. Não. Tinha comunhão. Pensavam nas mesmas coisas, agiam da mesma maneira, estavam sempre juntos. Comunhão. Nós precisamos exercitar isso, porque às vezes a gente está tão sem comunhão, a gente está pensando em coisas diferentes, agindo de forma diferente, que nós não temos mais uma identidade. As pessoas que estão lá fora, quando nos veem fora daqui, porque aqui é uma coisa, né? Aqui é fácil a gente usar uma roupinha arrumada, passar uma maquiagem, mas o negócio é lá fora. Essa identidade nossa precisa ser vista lá fora. É lá que estão as pessoas que precisam de Jesus e que só vão ver Jesus através de nós. A nossa identidade precisa ser vista lá. Precisamos ter comunhão uns com os outros aqui, mas não somente aqui. Precisamos também manter essa comunhão com a igreja do Senhor, com os crentes, durante os nossos dia a dia, durante o nosso dia a dia. Uma sintonia de sentimentos, de modo de pensar, de agir, uma identificação. Como a igreja do Senhor tem perdido a sua identidade. Porque nós vemos hoje, e eu, infelizmente, eu vejo muito isso
geração mais nova que vem crescendo. Porque eu tenho muitos alunos assim, que são criados dentro das igrejas e que participam dos movimentos de jovens nas igrejas e participam com vontade de participar mesmo, estão juntos ali, participam ativamente, mas sai dali e a vida deles, a linguagem deles é a mesma dos outros. Cadê a identidade? E a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente também vai perdendo essa identidade. A gente vai começando a falar como o mundo, para a gente participar de certas conversas, no trabalho, na faculdade. A gente começa a falar de certos assuntos que não convém. A gente começa a usar certas palavras que não convém para participar da rodinha, do grupo. Só que nós temos uma identidade. E aquelas pessoas tinham uma identidade. Eles eram facilmente reconhecidos por aqueles que estavam de fora, porque o seu agir, o seu pensar, o seu sentir era diferente. Eles tinham comunhão uns com os outros. Mas eles também perseveravam no partir do pão, a ceia do Senhor, aquele momento que nós separamos para adorar ao Senhor. Aquelas pessoas tinham alegria em cantar louvores ao Senhor. A sua adoração estava voltada unicamente a Jesus, aquele que se entregou na cruz por eles e que ressuscitou. E não somente isso, mas a ceia e a perseverança no partir do pão também fala de obediência aos preceitos do Senhor. Porque nós somos ensinados assim. A palavra do Senhor, do próprio Cristo, é que nos diz: fazei isto em memória de mim, até que eu venha. E nós precisamos obedecer a isso. Ter alegria de participar da ceia do Senhor, desse momento separado para adorar ao Senhor. Aqueles irmãos tinham alegria de render louvores e viver para a glória do Senhor, de estar juntos nesse momento de adoração. Nós cantamos um hino aqui na ceia. Se eu não me engano é o 579, eu acho que foi o Adriano que citou. A primeira estrofe dele diz assim, ó: todos juntos adoremos ao Senhor a quem devemos tudo quanto temos, nosso Salvador. A nossa adoração precisa estar voltada unicamente a Ele. Mas o que a gente vê aí fora são movimentos evangélicos que têm voltado a sua adoração a pessoas, a homens, a lideranças, a políticos. A quem deve estar voltada a nossa adoração? Todos juntos adoremos ao Senhor, a quem devemos tudo quanto temos. Será que nós temos realmente a consciência de que tudo aquilo que nós temos, nós devemos a esse Salvador? Porque a nossa condição, de acordo com a palavra do Senhor, era de perdidos. Nós estávamos condenados ao inferno. E o inferno fala de eternidade. Eternidade de condenação. E essa era a nossa condição. Mas Jesus se entregou na cruz para nos salvar. E agora ele nos tira, nos livra da condenação do pecado e do inferno. E nos faz ter a certeza do céu, de uma eternidade de glória na sua presença. E nós devemos tudo isso a Ele. Nada é por mérito nosso.
Nada é por mérito de homem algum, de liderança espiritual alguma, por mais poderoso que pareça ser, por mais comunhão que essa pessoa pareça ter. A nossa salvação nós devemos unicamente ao Senhor Jesus. E é por isso que nós precisamos estar presentes na ceia do Senhor. Se já somos crentes no Senhor Jesus, se estamos em comunhão com a igreja do Senhor, o nosso lugar é aqui. É juntos, celebrando e adorando a esse Salvador, a quem nós devemos a nossa salvação. Mas eles também perseveravam nas orações. Perseverança nas orações. Eles tinham comunhão diária com o Senhor. Aquelas pessoas gostavam de conversar com o Senhor. Tinham liberdade de levar a Ele as suas petições, os seus agradecimentos. E não somente de forma individual, cada um na sua casa. Não. Juntos. Compartilhando uns com os outros os seus pedidos de oração, de agradecimento. É por isso que o momento de oração é tão importante. Porque é um momento em que nós podemos compartilhar aquilo que nós estamos precisando para que outros possam interceder pelos nossos pedidos, para que outros possam testemunhar e compartilhar daquilo que nós temos para agradecer ao Senhor, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. É por isso que é tão importante esse momento de oração, não somente individual, que também é muito importante, uma comunhão diária, individual com o Senhor, porque Ele quer ouvir a nossa voz. A vontade do Senhor é ouvir aquilo que nós temos para falar com Ele. Mas também esse momento coletivo, de falar com o Senhor juntos, reunidos, num só pensamento, na certeza de que nós somos ouvidos e que o Senhor atende às nossas orações de acordo com a sua vontade e não de acordo com a nossa. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Aqueles irmãos, então, perseveravam na doutrina dos apóstolos. A sua fé estava fundamentada naquilo, naquela mensagem que eles receberam dos apóstolos, de que Cristo morreu e ressuscitou, e está vivo, e que só há salvação nele. Eles tinham, por quê? Porque, conforme diz o texto aqui de Atos, receberam poder, receberam a virtude para poder testemunhar. Então eles testemunhavam com autoridade, a autoridade do Espírito Santo. A autoridade do Espírito Santo. A gente vê muito essa diferença do Espírito Santo na vida daqueles homens. Porque você vê antes da descida do Espírito Santo, aqueles discípulos escondidos, com medo, todos com medo dos judeus. E aí, quando eles recebem o poder do Espírito Santo, todo aquele medo vai embora e agora eles testemunham de Jesus com autoridade, falando com o povo, falando no meio de multidões e falando na frente de autoridades religiosas, autoridades políticas. Nós temos o Espírito Santo em nós. O mesmo Espírito Santo está também em nós. E é Ele quem nos faz lembrar dessa doutrina a qual nós seguimos, a qual nós servimos. Agora vamos continuar o texto lá de Atos. Versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Temor. Em cada alma havia temor. Se a gente for no dicionário, a palavra temor, o significado que está lá é assim, sentimento de profundo respeito e obediência. Reverência. E aí, lendo esse versículo, fiquei pensando, poxa, mas
Que interessante, né? O mesmo versículo falando que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E o temor ao Senhor fala sobre reconhecimento de quem nós somos diante da grandeza de quem Deus é. O reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa condição de pecadores e da grandiosidade de Deus e do seu poder. Isso é temor. E o mesmo versículo fala sobre o temor, sobre a reverência que aquelas pessoas tinham, e cita logo na sequência que muitas maravilhas e sinais eram feitos por aqueles apóstolos. E aí eu pensei no que a gente vê hoje. Você liga a televisão, você vê lá líderes religiosos que dizem, né, que praticam os mais diversos sinais e maravilhas e curas e milagres, milagre de cura, milagres de prosperidade, que bens materiais e que de uma hora para outra a pessoa vai, né, sair da pobreza e vai ficar milionária, né? Mas antes ela tem que pagar alguma coisa, né? Você assiste lá para você ver, né? Não é de graça não. Homens poderosos, né? E as pessoas seguem esses homens. Mas peraí, aqueles apóstolos faziam muitas maravilhas e muitos sinais, mas mesmo diante dessas maravilhas, havia temor, reconhecimento de quem que fazia aqueles sinais e maravilhas. Eram os apóstolos? Não. Instrumentos de Deus. E Pedro mesmo deixa isso muito claro quando você lê o capítulo 3, na cura daquele coxo que ficava lá na Porta Formosa. As pessoas conheciam aquele homem. Mais de 40 anos aquele homem ali naquele lugar, coxo desde a sua infância, desde o seu nascimento. Todo mundo sabia quem ele era. E aí Pedro, depois quando aquele homem está curado de pé, saltando de alegria, as pessoas começam a olhar, mas olha, esse camarada aí era aquele que ficava aqui, ó, a gente passava por ele todo dia. Não podia andar desde o seu nascimento. E Pedro fala com elas, olha, vocês estão admirados? Vamos ler o versículo? Coloca lá, Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, deixa eu ver qual é o versículo certinho aqui, ó. Para a gente ler na íntegra, o que Pedro fala com aquelas pessoas. Ó, Atos capítulo 3, versículo 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Pode ler o 13 também. O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Agora coloca o 16. E pela fé no seu nome, nome de quem? De Jesus, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, esse homem que todos vocês sabem quem é, esse coxo que não podia andar desde o seu nascimento. Foi no nome de Jesus que esse homem foi curado. E a fé que é por ele, por Jesus, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Temor. Mesmo com tantas maravilhas e sinais que eles faziam, havia temor, reconhecimento de que aquelas maravilhas e aqueles sinais só eram possíveis porque era Deus quem fazia, através do nome de Jesus Cristo.
Exatamente. Em momento algum, os apóstolos trazem a glória daquilo para eles. E olha que eram muitas maravilhas, porque diz o texto que se fossem narrados todos os milagres que eles faziam, não ia caber nem em todos os livros do mundo. Até a sombra de Pedro, as pessoas doentes eram trazidas para que Pedro, quando passasse, a sua sombra passava naquelas pessoas ali para que eles pudessem ser curados. Mas em momento algum você vê os apóstolos do Senhor trazendo a glória para si. É isso que você vê hoje aí? Cuidado. Cuidado com aquilo que você vê por aí. Cuidado com os milagres que são propagados por aí. Porque o que a gente vê por aí é a glória sendo destinada a homens, a líderes. Pode falar, Ceci. Na verdade, hoje, você pode ser perseguido. Os valores vão ser perdidos. Entendeu? Então, se você falar a verdade, você pode ser perseguido. Eles falaram a verdade e mostraram, e eles disseram, a palavra dele foi um testemunho contra a própria eles mesmo. Como vão acusá-lo? Esse homem tinha 40 anos, apenas conhecemos. Quer dizer, a própria palavra de Deus condenava ele. Exatamente. E ele perseguia porque ele estava falando a verdade. A gente leu lá no capítulo 4, né? Aquelas lideranças religiosas, quando viram aquela cura daquele homem e Pedro anunciando que ele havia sido curado no nome de Jesus, chamaram eles, ó, dá uma chegadinha aqui. Vamos conversar um pouquinho aqui. Que história é essa aí, desse homem tá aí curado aí? Com que poder vocês fazem isso? No nome de quem vocês fizeram isso? E Pedro responde para eles com a mesma autoridade que nós falamos aqui. Vamos ler lá o que Pedro fala com eles, capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 10. E agora ele não estava falando só com o povo, não. Ele estava falando com as lideranças, com os poderosos, as lideranças religiosas. E ele fala o seguinte: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Coloca o 12 também. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pedro fala com autoridade. Confronta eles, né? Confronta eles. Fala, ó, esse Jesus a quem vós crucificastes, porque foram aquelas lideranças religiosas que deram a sentença. Esse Jesus a quem Deus ressuscitou, é no nome dele que esse homem está aqui curado, do nosso lado aqui. Vocês estão vendo ele aqui. E como Cici falou, aqueles homens ficaram sem ter o que falar. Porque o homem está ali curado. Então, uma prova. Todo mundo sabia quem era aquele homem. O povo inteiro sabia que aquele homem era coxo. E agora os apóstolos estão dizendo que ele foi curado no nome de Jesus. E se ele foi curado no nome de Jesus, é uma prova de que aquele Jesus que foi crucificado havia ressuscitado. Porque se ele não fosse o Cristo, como que aqueles homens teriam poder de ressuscitar aquele homem no nome de Jesus? Não faz sentido, né? Então, tinha ali uma prova. Tinha o homem que estava ali curado. Tinha também o fato de que aqueles apóstolos que estavam falando ali, com aquelas lideranças religiosas, eram homens indoutos, incultos, e isso chama a atenção deles. Olha, como é que esses homens falam com tanta autoridade assim? Eles não foram ensinados ao pé de Gamaliel, como Paulo, né? Eram pescadores. Que autoridade é essa?
a mesma autoridade que eles viram em Jesus. Sabe por que chama tanta atenção a autoridade daqueles homens? Porque eles viram a mesma autoridade em Jesus. Olha só, Mateus capítulo 7, versículo 29. Só um minutinho, Ceci, só para concluir aqui. Mateus 7, 29. Porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Jesus falava com autoridade. E o modo de falar de Pedro chama a atenção daqueles homens, porque ele falava como Jesus, mesmo sendo um pescador, inculto, falava com autoridade. Muito bem. Interessante, né, que logo na sequência, aqueles homens pedem para que os apóstolos se retirem e eles vão conversar entre eles, né? O que nós podemos fazer aqui, então? Porque o homem está aqui curado, é uma prova. Todo mundo viu a cura desse homem curado. Esses homens falam com autoridade. Eles estiveram com Jesus, então eles falam de uma coisa que eles viram, né? E se eles estão falando com tanta autoridade assim, é porque eles realmente viram. São testemunhas oculares. Exatamente, né? Quando Pedro nega a Jesus lá, né? Pelo modo de falar dele foi reconhecido, né? A identidade, aquilo que nós falamos. A identidade. E aí eles começam a conversar entre eles, aquelas lideranças ali, ó, o que nós podemos fazer em relação a isso? E aí, qual foi a conclusão que eles chegaram? Olha, nós vamos ter que ameaçar eles. Vamos chamar de volta aqui, a gente chama eles aqui na ameaça. Vamos ameaçar para que eles, mesmo que eles curem as pessoas, mas que eles não digam que isso está sendo feito em nome de Jesus. E aí eles chamam eles, falam, ó, vocês curaram o homem aí, vocês podem curar, não tem problema não. Só não pode falar que é no nome de Jesus. E aí eles ameaçam e ameaçam e ameaçam mais. É a tal da perseguição que nós falamos, né? Às vezes o testemunho produz perseguição, né? Até mesmo no âmbito policial aí, né? Tem gente aqui que pode falar, comprovar o que eu estou falando aqui. Às vezes testemunhas precisam ser protegidas, é isso? Porque só correm risco, né? Por causa do seu testemunho. E eles estavam sendo ameaçados por causa do testemunho que estavam dando de Jesus. Pecador, é por isso que a verdade, ela vem, ela machuca, ela vai naquele ponto que você precisa mudar, que você precisa corrigir. Então, o testemunho aí, ele confronta o pecador, né? Então, Confronta. E eles não tinham nem, aquelas lideranças, não tinham nem como confrontar aquilo que Pedro estava falando. Porque eles falavam com autoridade, eles estiveram com Jesus, o homem estava curado ali na presença deles, e eles estavam dizendo que ele foi curado no nome de Jesus. Então vai falar o quê? Eles não tinham como negar a ressurreição de Cristo, mas não queriam admitir. Não queriam admitir. E quantos, às vezes, são duros, como esses homens eram, né? Convivem com a igreja do Senhor, veem aquilo que Cristo tem feito na vida das pessoas, ouvem falar da salvação em Jesus, mas estão endurecidos. Não querem aceitar. Às vezes não tem argumento para contrapor, mas não querem aceitar. E essa era a realidade daqueles homens. Pode falar, Ceci. Pode ler. João, sabendo que era um homem iletrado, eu digo por isso, não sabia nada. Como ele disse, nem o nome. E com isso admiraram e reconheceram que havia estado com Jesus.
dentro com ele o homem que fora curado. Nada tinha que dizer ao contrário. É isso aí. Não tinha argumento, né, para contrapor. Mas proibiram. Exatamente. É isso aí, né? Não pode falar que foi no nome de Jesus. Essa era a ordem. A perseguição era muito grande, né? Eles que queriam seguir a doutrina dos apóstolos. E depois ficou pior, né? Depois ficou pior. Mas Pedro dá uma resposta para aquelas lideranças que precisa ser o nosso norte também, né? Porque Pedro vai falar com eles lá no finalzinho desse diálogo. Volta lá, Atos capítulo 4. Versículo 19. Versículo 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pedro e João sabiam a quem eles estavam servindo. Eles conheciam a Deus, conheciam a Jesus. E é por isso que eles tinham a tranquilidade de virar para aquelas autoridades e falar: olha, vocês realmente acham que nós vamos obedecer a vocês e desobedecer a Deus? Porque qual era a ordem que eles tinham? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Essa era a ordem que eles tinham. Eles vão ouvir a quem? Aquelas lideranças? Ou a Deus, o Pai? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós, graças ao Senhor, aqui no nosso país, nós ainda temos liberdade, né, para falar do Evangelho, para anunciar a salvação. Tem muitos lugares que não tem. Tem muitos lugares aí que os cristãos não têm essa mesma liberdade. É interessante que até hoje as lideranças judaicas religiosas têm uma postura muito parecida com essas aqui que eles tinham. Você vai lá em Jerusalém, lá, o Israel e Ismael estão aqui, ó, eles sabem como é que é lá. Pode ter placa de igreja lá? Pode pregar o evangelho com liberdade assim, na rua? Pode não, pode ter placa de igreja evangélica lá não. Eles podem até, eles têm as igrejas deles lá, mas tem que ser, não pode ser divulgado, não pode ter identificação nenhuma. Exatamente, não pode ter identificação nenhuma. Ó, vocês podem estar aí, mas não fala no nome de Jesus não. É uma postura muito parecida que eles têm até hoje. E muitos outros lugares é assim. A Bíblia é proibida. Não se pode falar no nome de Jesus. É complicada a dureza do coração do homem. Complicado. E graças a Deus no nosso país nós ainda temos liberdade para anunciar a salvação e para falar de Jesus, para abrir essas portas, para colocar ali uma identificação de que aqui existe uma comunidade que adora unicamente o nome do Senhor Jesus. E de que crê que só há salvação nele. Mas a tendência é que as coisas não permaneçam tão simples assim, tão fáceis assim.
E talvez, né, quem sabe daqui a alguns anos a gente não desfrute dessa mesma liberdade. E aí nós precisamos nos lembrar a quem nós servimos. Aos homens ou servimos a Deus? Porque enquanto nós obedecemos a homens, pessoas vão para o inferno. Porque somos nós que temos o compromisso de anunciar a salvação em Jesus. Precisamos estar firmes nisso, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, para que realmente a nossa vida possa trazer frutos para a obra do Senhor. Pode falar, Israel. Esse testemunho forte dos apóstolos implicou, né, a comunhão dos cristãos na época, aquelas estavam todas em comum, aquilo parece que fortificava, né, o testemunho deles, será que Com certeza influenciava, né? E eu tenho uma visão sobre essa questão dessa comunhão, desse fervor que esses irmãos tinham, e que está relacionado com os 2 versículos que nós vamos ler agora. Olha só, os versos 44 e 45 lá de Atos 2. Coloca lá, Patrícia, para a gente. 44 e 45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E mais à frente, em Atos capítulo 4, tem 2 versículos que também falam sobre isso. Atos capítulo 4, versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Essas pessoas, elas tinham tanta comunhão uns com os outros, e esse sentimento de unidade era tão forte nessas pessoas, nesses irmãos, que até mesmo seus bens eram comunitários. Porque quando havia algum necessitado, aqueles que tinham seus bens, as suas casas, olha só, gente, nós estamos falando de casas, de propriedades. Eles vendiam as suas propriedades para repartir aquilo entre aquelas pessoas que não tinham e que eram necessitados. E por isso não havia necessitados entre eles. Porque aqueles irmãos que tinham as suas propriedades estavam dispostos a venderem aquilo que eles tinham e distribuir o dinheiro para aqueles que não tinham. É um extremo completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Mas a sensação que eu tenho é de que esses irmãos, eles tinham tanta expectativa na volta de Cristo nos seus dias, que os bens materiais não tinham valor. Porque se Cristo estava para voltar, por que eu vou ficar guardando essa propriedade? Por que eu vou ficar juntando bens? Cristo está voltando. Não foi isso que o próprio Cristo falou com eles? Não foi isso? Olha só. Atos capítulo 1, verso 11. Atos 1, verso 11. Na verdade, não foi nem o Senhor Jesus, ele não. Olha só. Os quais lhes disseram, varões galileus, aqueles homens que apareceram para aqueles apóstolos, para aqueles discípulos, olhando para o céu, viram Jesus subir e agora falam com aqueles apóstolos, olha, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os vistes ir. E a partir desse momento eles ficaram aguardando a volta de Jesus. Porque
Jesus vai voltar. E esse sentimento estava tão presente na vida daqueles irmãos, eles tinham tanta certeza na volta de Cristo, naqueles dias, que os bens materiais, para eles, pouco importavam. Podia vender, podia repartir, vou ficar guardando isso aqui para quê? Exatamente, né? É isso aí. É isso aí. É claro que hoje, a nossa realidade hoje, é muito difícil a gente imaginar que a gente vai chegar nesse extremo aí, né? De repartir os bens. Já pensou? Vender sua casa, suas propriedades para repartir. Mas o problema é que parece que a gente foi para um outro extremo, completamente oposto. Porque agora a gente está preso nos bens materiais. A gente está muito preso nessa vida aqui. A gente quer acumular para a gente mesmo, a gente quer comprar mais coisas, a gente quer... E não é que está errado. Está muito confortável, né? E parece que Cristo não vai voltar. Parece que a gente não pensa que Cristo pode voltar hoje. E a gente quer só acumular e acumular e acumular para os filhos e acumular para os netos. Mas a gente não aguarda Cristo para agora? Ele não pode voltar hoje? Não é essa a nossa esperança? A qualquer momento. Eles aguardavam o retorno de Jesus. Mas a gente parece que esqueceu que Cristo vai voltar. E nós temos vivido dessa forma, presos nesse mundo, presos nos bens materiais. E a gente quer acumular e acumular e acumular. E o problema não está só aí. O problema é que a gente não tem mais essa visão de comunidade, essa visão de comunhão. E a gente tem dificuldade de dar uma oferta na escola dominical. É ou não é? Não é assim? A gente fica com dificuldade de contribuir para um evento da igreja. Por quê? Por que a gente tem toda essa dificuldade? Se Cristo pode voltar hoje e vai ficar tudo por aí. Percebe como a gente foi para um extremo completamente oposto daquilo que eles estavam vivendo naqueles dias? E a gente precisa exercitar isso em nós. Porque, afinal de contas, nós somos todos membros de um só corpo. Membros de um só corpo. E precisamos desenvolver essa disponibilidade, não só de forma presencial, mas também financeira, contribuir para a obra. Porque nós temos irmãos missionários que carecem da nossa contribuição. A igreja promove eventos que carecem da nossa ajuda. Como foi bom, né, o evento da União Feminina nesses dias. E tudo foi compartilhado. Tudo foi feito de forma compartilhada. O café, os irmãos contribuíram e trouxeram. E acontece, e traz edificação para a igreja, e traz edificação para aqueles irmãos que vieram. E teve gente que veio, que estava aqui, que não é crente. Eu sei de gente que estava aqui que não era crente. Que estava aqui. Porque nós contribuímos com a nossa presença, com as coisas para o café, para que aquilo pudesse acontecer. Esses irmãos, eles tinham esse sentimento de que a sua vida aqui, a qualquer momento, poderia chegar ao final, porque o seu Salvador vai voltar. Essa é a nossa esperança. O que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 37? Hebreus 10, 37. Olha o termo que o escritor aos Hebreus usa ali. Porque ainda um poucochinho de tempo. Um poucochinho de tempo. E não fala um pouco de tempo, não. Ele quer frisar que é pouco tempo mesmo, é muito pouco tempo.
E o que há de vir, virá, e não tardará. Se a volta de Cristo estava próxima naqueles dias, se estava próxima nos dias do escritor aos Hebreus, quanto mais agora não está próxima. O Senhor Jesus está para voltar a qualquer momento. E nós precisamos estar preparados para encontrarmos com o nosso Salvador. Que nós possamos exercitar esse sentimento em nós. Esse sentimento de comunhão, de disposição a contribuir na obra do Senhor. Para que a gente não fique nesse extremo tão oposto de estarmos tão presos a essa vida aqui, a gente não conseguir dar uma oferta de 20, 50 reais, às vezes, que a gente tem dificuldade de dar na escola dominical. Tem dificuldade de dar uma oferta de 50 reais, eu falo por mim, irmãos. E a gente vai numa lanchonete ali, a gente come um lanche, 60 reais, a gente paga, e a gente nem pensa. Mas aqui parece que dói quando você vai ofertar. É isso. É estar preso aos bens materiais. Principalmente no que se refere a contribuir na obra do Senhor. E da mesma forma que aqueles irmãos eles eram ensinados a viver dessa forma, a palavra do Senhor ela também tem orientação para nós nesse sentido. Tiago capítulo 2, nós estamos chegando ao final. Tiago 2, capítulo 2, versos 14 a 17. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Pode deixar nesse aí, 16. Que proveito virá daí? Você tem um irmão passando necessidade, não tem o que vestir, não tem o que comer, e aí você chega para ele e fala assim, olha, vá em paz, que você possa se fartar, que você possa ficar quentinho. Vai se fartar do quê? Vai se aquecer como? Deus te abençoe, né? Vai se fartar de quê? Ele não tem o que comer, ele não tem o que vestir. Como é que ele vai se esquentar? Que proveito virá daí? E aí ele termina no versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Que proveito tem a fé se não tiver as obras? Não para a salvação, porque nós somos salvos pela fé. Mas se nós dissemos que somos salvos e que nós temos fé em Jesus, mas a nossa vida não apresenta isso, que proveito tem essa fé para as pessoas que precisam ver Cristo em nós? Como é que eu vou mostrar Cristo para as pessoas se eu só digo para elas que eu tenho fé? E a minha vida não mostra as obras, o resultado dessa fé. Porque o que as pessoas veem é o resultado da minha fé. São as obras. E para que a fé possa ser proveitosa para a salvação dos outros, é preciso que a minha vida apresente essa fé. Exatamente, porque através das nossas obras é que essas pessoas vão ser conduzidas a Jesus, né? Irmãos, como nós temos coisas para aprender com esses irmãos aqui. Muita coisa. Pode falar, Cecília. A mesma coisa falada lá em Deus, vai com Deus. Com Deus te abençoe. Mas não se der o combustível, é a mesma coisa que não fez nada. Nem Deus vai abençoar, porque hoje vai dar como é que vai abençoar se a pessoa precisa do combustível, a alimentação, para que ele permaneça fisicamente, vamos caminhar. Então,
fazendo a obra social da igreja. É o combustível, não? E através. Não, sim. E através dessa ação, às vezes uma porta se abre para a entrada do evangelho, né? Essa pode ser uma porta que vai se abrir num lar para que o evangelho seja anunciado ali, né? Irmãos, Alguém perguntou, por que como é que você pode acreditar numa coisa que desde que o mundo é mundo, as coisas acontecem, isso está tudo que amanhã é a mesma coisa assim, mas existe uma promessa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Então eu estou firmado nessa promessa que veio, que se ele prometeu, ele vai voltar e vai cumprir. Então eu estou firmado nessa promessa. Então, quem prometeu assim? Jesus Cristo. E se ele prometeu, ele não é homem para mentir. É uma convicção futura, é claro, é uma convicção. Se você não tem a mesma, eu culpa. Entendeu? Então são coisas que às vezes você é confrontado. Entendeu? nós vamos encerrar com Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Testemunhar nem sempre vai ser fácil. Nem sempre vai ser fácil. Mas o Senhor nos mantém aqui para que nós sejamos suas testemunhas. Testemunhas de que Ele morreu, de que Ele ressuscitou, de que Ele nos salvou. O que nós cantamos hoje no hino 302? Ó Cristo, minha alma salvou. Sim, Cristo, minha alma salvou. Eu posso ser uma testemunha do Senhor porque eu experimentei a salvação. Eu sei o que é ter Cristo no coração. Eu sei o que é ter a certeza da salvação. E por isso eu posso testemunhar isso para as pessoas. Porque eu vivi. Eu falo de algo que eu vivo, de algo que eu experimentei. E o Senhor espera isso de nós. Que a nossa vida possa realmente estar fundamentada nisso, para que nós possamos ser melhores testemunhas, né? Mesmo que às vezes nós, pelo fato de sermos testemunhas do Senhor, enfrentemos resistências, porque nós podemos enfrentar resistências, como aqueles apóstolos enfrentaram, mas eles sabiam em quem eles criam e a quem eles serviam. Que o Senhor nos abençoe para que sejamos melhores testemunhas nesse mundo, até quando o Senhor nos permitir estarmos aqui. Amém? Deus nos abençoe.